Oi, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, no vídeo de hoje, como prometido, eu vou iniciar a minha história aqui, né, para vocês. E eu quero que vocês saibam, gente, que eu vou contar a minha história do passado, mas não é porque eu vivo no passado ou porque eu tenho ainda mágoas do meu passado ou porque até mesmo alguém que me fez mal ainda isso ainda me magoa ou alguma coisa assim. Não, não é sobre isso, tá? Mas tô de frente pro sol aqui, gente. Mas é para quem eu vivi, o que eu vivi, talvez ou com certeza, deve ter pessoas que vivem e estão nessa prisão até hoje, né? Vivem uma prisão na sua vida que não consegue ter assim aquela libertação, não consegue se libertar. Né? Tem na sua mente aquilo que sempre fala assim: não, você não vai conseguir, não, você tem que viver isso, porque era essas coisas, gente, que eu ouvia na minha mente Satanás falar, né? Quando eu tinha 13 anos, gente, começando, quando eu tinha 13 anos, eu conheci um rapaz, um homem. Eu conheci um homem de 21 anos, né? Eu vivia assim, meus pais eram separados, estavam separados, né? Então, assim, nós éramos 10 filhos e, sabe, aquela coisa assim, a separação dos pais, no caso, eu não sei nem dizer, gente, se mexeu comigo, mas é, os meus pais, eles estavam atordoados. Tipo assim, eles não sabiam com quem ficar, não sabiam os filhos que iam ficar ou o outro ia ficar, sabe? Então a gente ficou assim meio que ao léu de tudo, sabe? Faz o que tu quiser da tua vida, sabe? Vai, vive a tua vida. Então, gente, nisso eu comecei a, tipo, sair cedo, sair assim pra festa, sair para outros lugares, né? Então nisso eu conheci esse homem. Conheci esse homem e mas até então eu não me entreguei assim para ele, sabe? Teve uma vez eu tinha sair para uma festa e eu nem podia ficar na festa até tarde da noite. E aí quando dava tipo 10 horas da noite, a gente tinha que ir embora para casa, né? Então era o meu horário de ir para casa. Só que nesse dia eu encontrei com ele tinha uma moto, né? Eu morava no interior, como já falei aqui, eu sou do interior do Amazonas, Tefé. E aí eu encontrei essa pessoa, e aí ele falou: "Não, eu te levo para casa". Nisso eu te levo para casa, ele não me levou para casa. Ele me levou para um lugar, para uma estrada, e chegou lá, ele abusou de mim, ele rasgou toda a minha roupa e, sabe, fez coisas assim terríveis. Eu fiquei toda, a minha costa ficou toda arrebentada, assim, que ele me arrastava no asfalto, porque eu ficava gritando, eu não queria, não queria, não queria que fosse daquele jeito. Talvez eu queria, mas eu não queria que fosse daquela forma, daquele jeito, né? Porque até então eu gostava dele de alguma forma, mas eu nunca pensei que ele iria fazer aquilo comigo, né? E aí tá, aí fez tudo isso comigo, depois me levou para casa, me deixou em casa. E aí, gente, passando uns dias, ele foi lá, foi me visitar, foi ver como era que eu tava, tipo, pedindo meio que desculpas, sabe? E aí, vem com mais histórias, aí eu caí nessa história, né? Caí nessa história dele lá, apesar porque eu gostava, que nem eu falei, desde o começo. Eu tinha, assim, um pouquinho, assim, de gosto ali por ele. E aí começou um relacionamento. Começou um relacionamento e desde então, desde a primeira vez, que eu já falei, não foi com a minha. Eu não queria que acontecesse aquilo daquele jeito, mas aconteceu daquele jeito. E aí foi sempre assim, foram acontecendo sempre com violência, e eu não tinha, assim, uma pessoa, assim, que me auxiliasse, dissesse assim: ó, oh, não é desse jeito, não é assim, dessa forma, ele tá abusando, alguma coisa assim. Tanto que, naquela época, quando eu tinha 13 anos, a gente quase nem ouvia falar sobre essas coisas de abuso, né? Eu nem sabia o que que era isso, nem sabia o que que era abuso. E aí, gente, eu fui me relacionando com ele, fui me relacionando, e aí, quando pensei que não, eu tava grávida. Eu engravidei com 13 anos. Eu tinha 13, ele tinha 21.
né? 8 anos de diferença. Me vi grávida sem saber que eu tava grávida também. Sabe, era uma inocência e ao mesmo tempo não era uma inocência, porque eu acho que uma menina de 13 anos já... Mas assim, gente, eu era uma menina tipo jogada, sabe? Posso dizer assim, eu era, mas não porque os meus pais me deixavam na rua, mas assim, porque quando eu vi que meus pais se separaram, então eu também fiquei assim meio que sem uma direção, sem saber para onde ia, sem saber se eu iria voltar ou alguma coisa assim. E aí nisso eu fui tendo esse relacionamento com ele, fui me relacionando desde a primeira vez, foi com violência, e aí quando eu me vi grávida, ele não queria, ele não quis, a família dele também não, e aí compraram um remédio para eu tomar, e eu tomei um remédio e eu tive um aborto, fiz um aborto. E nesse aborto a criança já estava perfeita, eu vi o feto pequeno, e depois disso eu passei muito mal mesmo. Eu tive uma hemorragia e eu fui parar no hospital, uma emergência, e a médica fez uma curetagem em mim. Gente, a coisa horrível foi aquilo. Se eu pudesse voltar no tempo assim e ter um filho, e escolher entre ter um filho e fazer uma curetagem, eu preferia ter um filho. Porque além da dor da curetagem, é uma dor que ela ficou assim por muitos anos, muitos anos mesmo, assim no meu coração, dentro de mim. Gente, lembrando que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu fui criada com meus pais, meu pai era muito católico. Meu pai era católico mesmo, daqueles de ficar orando lá na frente da imagem, tudo, mas era o jeito dele, né? Então, eu não conhecia Deus. E aí, gente, em seguida que eu fiz essa curetagem, saí do hospital e tudo, passando uns 15 dias, ou de novo, assim, eu acho que deveria ter sido uns 15 dias. Ele veio novamente, me abusou de novo. Eu tava na casa do meu pai, morando na casa do meu pai viajava pro interior, e a gente ficava lá, e aí ele fez de novo, né? Ele tinha sido expulso da casa dele, tava morando, ele não tinha nem onde ficar. Nesse dia ele ficou lá onde eu tava, e aí ele, de novo, assim, foi um abuso e ao mesmo tempo eu tinha medo, gente, eu tinha tanto medo dele, que eu ficava com medo de gritar, com medo de tudo, mas ao mesmo tempo que eu tinha aquele medo dentro de mim, eu não conseguia falar para ninguém daquele medo, porque aí eu já tinha aquilo comigo, não, isso é normal, isso é uma coisa normal, isso é assim mesmo, meu Deus, eu não conseguia, já foi ali uma prisão, eu já me aprisionei ali naquele relacionamento, eu não tinha forças para me sair. E aí de novo ele fez, né, e em seguida eu fiquei grávida de novo, eu engravidei de novo, e isso eu já tava com eu já tinha meus 14 anos, né? Quando foi a primeira vez, eu tava com meus 13, quase para 14 anos. E aí, gente, eu engravidei de novo, tipo, nem adiantou ter feito o primeiro aborto, porque a gravidez da segunda vez foi quase que em seguida. E aí teve uma vez, ele tinha saído para festa e eu fui também. Ele saía para um lado, eu saía para o outro. E aí, nesse dia, ele me encontrou lá na festa, a gente brigamos lá e ele queria me bater, ele me batia muito, me batia demais. E aí, eu voltei para casa, voltei com uma amiga minha, a gente estava voltando para casa. Quando eu já estava perto de chegar em casa, tinha um mato, assim, um matagal muito grande. E aí, quando pensei, meu cabelo sempre foi grande, né? Sempre foi assim, aquele cabelão, até eu acho que batia assim perto da minha bunda. E aí, gente, veio um homem por trás de mim, enrolou a mão no meu cabelo, saiu me arrastando. Eu tava com 2 a 3 meses de grávida. Me arrastou pro meio do mato, me socou tanto, me deu tanto, me bateu tanto que quase que eu morro. Minha rosto ficou todo cheio de defeitos, né? Todo cheio de roxo.
E aí o homem também ainda me estuprou lá no meio do mato. Lá no mato já apareceu o outro que eu não entendia, mas que era tudo escuro, um breu que eu não entendia nada, não escutava nada. E nisso essa minha amiga que estava comigo correu de volta. Isso eu acho que deveria ser uns 20 minutos de onde a gente estava. É interior, gente, mas assim, era uma estrada onde dava acesso lá à festa onde a gente estava. Ela correu para lá. Quando ela chegou lá, ela encontrou com esse homem, né, que eu me relacionava com ele. E aí falou para ele, aí ele pegou a moto, veio rápido, chegou lá. Nesse lugar, era um lugar assim, bem escuro e que descia uma ladeira que dava acesso já no rio. E aí eu já não tinha mais força, já tinha me batido muito, já tinha feito o que queriam fazer mesmo comigo. E estavam me levando, o homem me levou para a beira do rio, já estava me arrastando para a água quando esse homem chegou, né? Esse que eu estava grávida dele. E o outro homem que estava me arrastando para a água, que ele ia me matar afogada, com certeza, porque eu já estava me arrastando para a água, eu não sabia mais nem onde que eu estava. E aí ele me soltou. O homem me soltou quando viu que vinha chegando outras pessoas, né? Ele estava gritava o meu nome. E aí ele foi lá e me tirou de lá, me levou para o hospital e fizeram os exames, tudo, mas eu nunca descobri quem era, eu não vi o rosto da pessoa, porque o lugar onde eu estava era muito escuro. Eu só lembro que o homem falava assim para mim: tu é muito metidinha, tu é muito... nem sei, ele falava que eu era muito metida, por isso que ele estava fazendo aquilo comigo, que ele tinha muita vontade de fazer aquilo comigo há muito tempo. Eu fiquei já, meu Deus, né? Mas nem a voz do homem eu não conseguia, naquele desespero, tinha casas perto, a minha amiga ainda foi lá, bateu, mas ninguém socorreu, né? Porque se as pessoas tivessem aberto a porta, poderiam ter me socorrido antes de o homem fazer alguma coisa comigo, mas não. E aconteceu essas coisas, né? Então, gente, aí fiquei grávida, tava grávida, aí eu fui morar com esse homem, né? A gente comprou uma casinha, ele comprou uma casinha, ele tinha um caminhãozinho pequeno e começou a trabalhar e a gente comprou uma casa. Compramos uma casinha de madeira, bem velhinha mesmo. E lá nessa casa eu tive a minha filha, minha primeira filha. E aí, gente, depois que eu tive a minha filha, começou toda uma... Quer dizer, eu já vivia um relacionamento abusivo, mas ficou pior ainda. Ficou muito pior ainda, né? Aí ele começou a construir uma casa de alvenaria, né? E a gente se mudou para essa casa, mas a gente só se mudou mais para essa casa porque eu adiantei mais, porque eu derrubei a casa de madeira um dia. Eu derrubei porque ele saía muito todo final de semana, e o homem saía sexta, voltava para casa na segunda ou na terça-feira. E namorava, era namorador e gostava só de menininha, só de menina nova, meninazinha mesmo, assim, muito novinha mesmo. E como eu falo, gente, nessa época, parece assim que isso sobre a violência contra a criança, contra a adolescente, parece que isso não existia, sabe? Porque o que ele fazia era, sabe? Hoje, assim, eu olhando assim, eu digo, meu Deus, como que eu pude suportar? Eu era forte, gente. Eu consigo ver hoje a força que eu tinha naquele relacionamento quando eu olho hoje. Mas lá dentro, quando eu vivia aquele relacionamento, eu achava que eu não era forte. Eu achava que eu não conseguia suportar se eu deixasse ele. Se eu saísse daquele relacionamento, era como se eu fosse morrer, como se eu não fosse aguentar, como se eu não fosse conseguir criar minha filha. E em seguida, depois de 2 anos, eu engravidei de novo. E aí a gente já morava numa casa, né, numa outra casa. Gente do céu, esse homem saía e todo final de semana era porrada que eu pegava. Eu apanhava tanto, todo mundo na rua, todo mundo na cidade me chamava de sem vergonha porque eu vivia nesse relacionamento. Gente, mas assim, esse relacionamento que eu vivia não era porque eu era sem vergonha, porque eu vivia, aguentava ali aquelas porradas, tudo.
mas era porque eu não sabia como sair daquele relacionamento. Eu não tinha, era como se eu não tivesse forças, eu não tinha força para me sair daquele relacionamento. Para mim que eu ia viver aquilo ali a minha vida toda, porque a vida era daquele jeito. Era isso que eu tinha na minha mente, que a vida era daquela forma. Eu não conseguia orar, pedir para Deus por socorro de Deus, para que ele viesse me socorrer, para que ele viesse me tirar daquele relacionamento. Eu não conseguia sair de forma nenhuma daquele relacionamento. E aí eu tive meu segundo filho e as coisas pioraram mais ainda. As coisas pioraram mais ainda, porque quando ele chegava, ele saía pra rua, ele voltava com mulher na madrugada e eu saía de casa com as crianças no colo quantas vezes? Acho que vai ter gente aqui, não sei, se alguém aí que tá aqui no canal, que me conhece dessa época, que era meus vizinhos lá, pode comentar aqui embaixo, não tem problema não. Eu pulava lá a cerca lá, ia para casa dos vizinhos com os meus filhos, ia dormir na casa, dormia na casa de um, dormia na casa de outro. Quando não, eu ia para casa da mãe dele, quando não, eu ia para casa da irmã dele, dos irmãos dele. Era assim, a minha vida ao final de semana era terrível. Eu não vivia, porque aí ele entrava dentro de casa na sexta com mulher e ia dormir com a mulher, morava lá o final de semana. Quando chegava na segunda ou terça-feira que ele saía de casa, eu voltava para casa, ia baldear minha casa, ia trocar os lençóis, lavar os lençóis da minha cama, trazer os meus filhos de volta. E aí a gente ia viver de segunda até quinta-feira, porque na sexta-feira começava tudo de novo. Mas, gente, eu só tô contando essa história para vocês. Assim, não é que eu não tenho mais mágoa disso, porque eu sei que que Jesus já me libertou disso. A partir do momento que um dia eu conhecia Jesus, eu só dizia para ele assim, eu digo, Senhor, tira de mim toda mágoa, eu não quero sentir mágoa de ninguém, da minha vida, do meu passado, do que eu vivi, eu não quero sentir mágoa de ninguém mesmo, e nem rogava praga para que ele viesse, ele vem pagar, que ele vai pagar o que ele fez comigo. Isso aí fica por conta de Deus, gente. Isso aí é Deus que se encarrega em fazer todas essas coisas, sabe? E aí eu vivia dessa forma, vivia desse jeito. Eu não conseguia mesmo de forma nenhuma me libertar daquilo. Eu não clamava por Deus, eu não, sabe? Pelo contrário, eu até olhava para os crentes e dizia, crente da bunda quente. Era assim, desse jeito, era dessa forma. Então, eu acho que como eu falava também, como eu pensava, como eu tinha o meu modo de agir, de pensar contra os cristãos, eu também paguei o preço por eu achar dessa forma, achar isso, né? E aí, gente, e nisso eu tive várias separações. Me separava e voltava, me separava e voltava. Passava, tipo assim, às vezes eu me separava uma semana dele, aí, tipo, ele não saía nem para beber. Ficava em casa, não saía para beber, não saía para nenhum lugar. Aí eu achava, agora mudou. Então, vamos voltar de novo, vamos ver se agora muda. Mas, gente, era só uma semana mesmo que ele ficava bom e depois voltava tudo de novo. Era terrível, era a coisa mais terrível do mundo. Foi aquela situação. E eu vivi com esse homem 10 anos, mais de 10 anos, quase 11 anos da minha vida, eu vivi com ele e não tinha um só final de semana que eu não apanhasse, que eu não vivia uma vida de cachorra mesmo. Mas assim, era porque eu não tinha, gente, eu não tinha força mesmo para me sair daquele relacionamento, eu não tinha coragem, eu achava que era daquele jeito mesmo, era aquilo mesmo que eu ia viver o resto da minha vida. Então, eu só tô contando um pouco disso aqui, eu vou deixar para pro próximo vídeo o mais que ele fez, né? Porque ele só gostava de meninazinha nova. Teve uma vez que eu me separei dele, e aí eu fui para casa, tava na casa de uma irmã dele, tava morando na casa da irmã dele, ela tinha um supermercado e eu trabalhava lá com ela. Gente, ele tava com uma garota de 11 anos, E uma vez eu fui lá na casa que eu fui fazer alguma coisa, aí a garotinha, era uma garotinha mesmo, igual como eu era também de 13 anos, mas a menina era menor, uma menina de 11 anos. De 11 anos ele tava com ele, e
morando lá com ele já, a menina. E, meu Deus, eu fico assim, sabe? Aí aquilo já foi começando já a me tocar de uma outra forma diferente. Eu digo, não, isso não é normal. Uma pessoa, um velho, tipo assim, porque ele era velho para uma menina de 11 anos. Claro que era. Ele já não tinha mais 21 anos. Ele já tinha uns 25 a 26 anos por aí, ou mais, né? Que eu tive meu filho, eu tive minha filha com 14, tive o outro com 16, e ele já tava com mais idade. Gente, mas assim, ele era muito, muito pedófilo para pegar meninas assim novinhas desse jeito. Mas assim, hoje assim, eu tenho assim um pouquinho de receio assim, até mesmo de falar sobre isso, sabe? Porque as pessoas podem até mais, sabe? Eu tô falando aqui sobre isso, gente, é mais assim porque talvez alguma mulher por aqui, não sei se isso ajudar alguma mulher que esteja passando por esse tipo de situação. Mulher, saiba que você é corajosa. Se você está passando por esse tipo de problema, saiba que a sua coragem é grande. Se você está suportando tudo isso aí, você vai suportar sem esse homem aí, e a sua vida com certeza vai ser muito melhor. Porque no dia que eu tomei a decisão, gente, de me separar mesmo, de deixar esse homem, de nunca mais voltar para a vida dele, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa da minha vida. Mas assim, quando eu me separei dele, sabe? Eu fui tocada assim por Deus mesmo. E aí eu comecei uma nova vida com Deus. Eu digo, não, eu via muitas histórias acontecendo, muitas coisas, Deus fazia algo na vida de alguém, fazia na outra, fazia na vida de gente que era perto de mim, conhecidas. E um dia eu coloquei Deus à prova. Eu disse, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é Deus na vida dessas pessoas e o Senhor transformou a vida delas, o Senhor vai transformar a minha também. Mas isso, gente, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Aceitei Ele, eu disse, Senhor, eu quero a mudança na minha vida. Eu quero um dia me casar, eu quero ter um casamento, eu quero restituir a minha família. Os meus filhos, eu quero os meus filhos de volta. Porque quando eu me separei, os meus 2 filhos ficaram lá com ele. E assim, minha filha estava com 9 anos, o outro estava com 6, que são 2 anos de diferença. Gente, mas foi a coisa mais terrível do mundo. Mas acredito que quando a última separação mesmo que eu tive dele, eu acho que a minha filha estava com os seus 12 anos por aí, né? Eu acho que era isso mesmo, que ela estava com uns 12 anos. Gente, mas foi assim, o pior tempo da minha vida. Sabe aquele, quando chegava quinta-feira, eu já tava, meu Deus, amanhã já é sexta-feira, e aquele nervoso dentro de mim, aquela coisa, pra onde que eu vou? Pra onde eu vou esse final de semana? Eu já fui pra casa da vizinha daqui do lado, já fui pra vizinha do outro, já fui pra vizinha de trás, já fui pra vizinha não sei da onde, e eu tinha que arrastar os meus filhos junto. Né? Porque ele levava a mulher para dentro de casa e me tirava de casa, me jogava de casa para fora na porrada mesmo. E até um dia eu criar vergonha mesmo na minha cara e saber que eu poderia alcançar, que eu poderia ter o melhor. Então, quando eu coloquei Deus mesmo à prova, e eu fui mesmo assim, fiz campanha mesmo para que Deus viesse me libertar daquilo ali, daquele homem, Deus fez. Deus fez na minha vida. Mas assim, depois que eu me separei dele, gente, eu vivi coisas muito erradas. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele teve misericórdia de mim até aí e me alcançou novamente e me trouxe novamente assim para ele, sabe? E hoje assim, depois dessas coisas todas assim acontecerem na minha vida, às vezes assim eu paro assim, fico pensando, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom, me tirou daquela aflição que eu vivia, gente, numa vida de aflição, era uma aflição tão grande, que até hoje assim, do nada assim, às vezes quando eu tomo um susto, sempre me vem assim na minha mente aquilo que eu vivia lá, sabe? Mas não é porque eu tenha mágoa disso. Mas assim, era por causa daquele nervoso que dava dentro de mim, que eu tinha aquele nervoso assim em mim, que eu não conseguia me libertar daquele nervoso, daquele nervosismo. Era horrível aquilo. Muito, muito horrível mesmo. Pois é, e o meu recado que eu tenho hoje, assim, para essas mulheres que vivem essa vida de agressão, sabe, você consegue viver melhor sem essas agressões, sem estar nesse relacionamento abusivo de todas as formas, porque, gente, eu era abusado de porrada mesmo, tanto sexualmente como fisicamente, e
sabe, palavras que ele me falava assim, tu nunca vai arrumar nada, tu nunca vai arrumar ninguém, tu é não sei o que, tu já tem 2 filhos, tu já isso, tu já... E eu colocava aquilo na minha cabeça. Então é assim mesmo, eu não vou conseguir ninguém, isso é pra mim aqui. Mas no dia que Deus mesmo me abriu os olhos e disse que tinha algo pra mim, algo melhor pra mim, eu acreditei. Eu acreditei tanto que quando eu me separei mesmo, que eu fui embora, não voltei nunca mais. Ele foi ainda atrás de mim na casa da minha mãe, ainda dormi uma noite lá. E eu não quis nem papo, não queria mais saber. Eu digo, não, eu não quero de jeito nenhum. Chorou. Mas ele sempre chorava aquelas lágrimas lá de crocodilo e depois fazia tudo de novo. Eu falei, não, mas assim, aquele não querendo voltar. Mas eu digo, não, eu não vou. Hoje eu não vou, agora eu não vou fazer a vontade da minha carne, mas eu vou fazer a vontade de Deus, que eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu acreditei naquilo lá, gente, mas eu passei que, né, o ditado diz, né, o pão que o diabo amassou. Passei fome, passei necessidade, não tinha onde morar, eu não tinha nada. Eu não tinha nada mesmo. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu vou continuar ele num outro vídeo, senão ele vai ficar muito grande, mas eu espero que vocês me compreendam aqui. E pode comentar aí embaixo o que vocês quiserem, eu não vou ficar chateada, mas assim... foi uma vida assim muito difícil mesmo. Eu vou dar continuidade até chegar aqui onde eu tô morando agora, onde Deus me colocou, me deu essa família, restituiu minha família, e é isso, tá bom? Então é isso, você que assistiu até o final aí, não esqueça de deixar o seu joinha, e Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!